Nós aqui mais uma quarta-feira, né, para dar continuidade à nossa, nosso curso, né, sobre o Catecismo da Igreja Católica. Na semana passada, a gente tinha conversado aí, né, sobre o artigo 3 e 4, onde a gente falava da liberdade do homem e da moralidade dos atos humanos. Hoje a gente então vai pegar a moralidade das paixões, consciência moral. Eu tô anotando, acho que até da Ana Flávia, acho que eu tenho uma dúvida aí. Hoje a gente vai tirar uma, né, que a gente, últimas aulas, inclusive, em cima do próprio parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, a gente já vai responder essa dúvida, e tem uma outra que está pendente. Eu estou juntando tudo para tentar incomodar aí algum padre uma vez só, né? E aí, depois que terminar a sequência de aulas sobre esse capítulo, eu coloco para vocês essas respostas depois lá no grupo, ou eu peço o próximo professor aí, se eu não me engano, o Thalisson, para passar para vocês, tá bom? É, então, vamos começar com a nossa oração. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Sim, sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e a graça de fazer com fruto esse tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Eu vou tentar, pessoal, trocar um pouco a estratégia da utilização do PowerPoint, tá? Na semana passada tentei pegar nas semanas passadas, né? Tentei pegar os pontos chaves é, do. Só que eu não sei, né? No fim, assim, pareceu um pouco confuso, então eu vou a essa estratégia. Eu vou trazer dentro do o PowerPoint apenas o resumo e a gente vai passando, fazendo a leitura, né, na íntegra aí dos dois artigos que não são grandes, para a gente ver se fica melhor o entendimento, a construção da linha de raciocínio daquilo que a igreja quer nos ensinar através de cada um desses parágrafos, ok? Então, na parte da consciência, da moralidade das paixões, no artigo 5, o Catecismo da Igreja Católica, antes de uma coisa. A gente tinha conversado de deixar aí uns minutinhos no início, para que vocês, né, depois de fazer a leitura daquele capítulo, né, da parte onde falava aí da moralidade dos atos humanos, da liberdade do homem, para a gente fazer um bate-papo no início hoje. Como que ficou para vocês? Vocês conseguiram fazer a leitura? Vocês entenderam? Principalmente aquela parte, né, onde a gente falava no finalzinho lá dos fins justificam os meios e parecia que haveria uma contradição. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Mike, eu cheguei a ler acho que 2 vezes e deu uma clareada, assim, sabe? Porque a dúvida realmente era a questão do obituário lá. Exato. Eu também dei uma retomada, sabe, tentando aprofundar um pouco mais. Eu achei que eu tinha acesso ao portal do Padre Paulo. Eu tinha feito uma aquisição anual, parece que já passou aí, eu não lembro, porque eu sei que ele fala algumas questões, principalmente sobre a liberdade do homem. Eu vou tentar ver se alguém tem esse acesso para me emprestar aí, só para poder dar uma olhada nisso. Mas realmente, pelo que eu percebi, a ideia do objeto é que às vezes confunde, né? Então, aquela ideia quando a gente fala, né, dos fins justificarem os meios, se a gente pega o objeto da ação, caridade em si,
é algo bom. Mas hoje a gente vai falar também aqui da consciência moral, né? Ou se a gente pega, por exemplo, o ato de quebrar um vidro para salvar a vida de uma criança, né? Então, dependendo do que você pega do objeto, da avaliação que você faz em relação a ele, pode se tornar, sim, um pouco confuso, tá? Também é um ponto que eu coloquei aqui com a dúvida, aquela dúvida que eu ainda tenho para poder sanar aí com o padre, para conversar um pouquinho, trazer algo um pouco mais concreto para vocês. Pessoal, tá tendo jogo do Galo, se fizer barulho aí é porque eu moro em condomínio, então a galera aí, a hora que faz gol, vocês já viram como funciona aqui em BH. Então, a gente pega logo no início, né, desse artigo 5, ele logo fala assim: o ser humano se ordena à aventurança por meio dos seus atos deliberados. As ações ou sentimentos que experimenta pode dispô-lo a contribuir para isso. Então, aqui nessa moralidade das paixões, a gente entra num aspecto um pouco mais dos nossos desejos, né? Daquilo que realmente convém ou não convém fazer. E aí é necessário que as paixões elas sejam iluminadas pela razão. Entrar em alguns exemplos em relação a isso, mas nós somos um misto de sentimentos, um misto, e em todos os momentos tomamos decisões. E aí existe a nossa consciência, né, que a gente ainda falou, a nossa liberdade atrelada aos nossos atos humanos, existem as circunstâncias, existem as finalidades, os objetos, tudo aquilo que a gente já foi falando até aqui, e isso está disposto às nossas paixões, né? Eu gosto muito quando fala de paixões, e essa avaliação de razão com a paixão, de utilizar um termo que chama o sentimentalismo. Tem até um livro da Quadrante que fala sobre isso. Eu gosto muito dele, que é o quê? A idade do homem de decidir por si mesmo quando as suas paixões ou a sua vontade não condiz com aquilo. Tá? Um exemplo. Se a gente deixa ser levado pelas nossas paixões, a gente acaba inclinando para o mal. As paixões, os exemplos, né? As paixões ruins, né? Então, por exemplo, se a gente se inclina à preguiça, a gente acaba, por exemplo, acordando de manhã e falando assim: não, vou ficar aqui na cama enquanto eu tenho coisa para poder fazer. Aquele sentimento, aquela vontade, a paixão desordenada, ela acaba me fazendo tender para o pecado. O último artigo vai falar sobre o pecado. O próximo artigo, na próxima aula, a gente vai falar sobre depois entrar no pecado. E aí, isso, né? Se nós, enquanto pessoa humana, enquanto ser humano, ordenamos o nosso ação para as bem-aventuranças, né, através desses atos deliberados, onde eu tenho a opção de escolher, né, através de podar, né, moldar as minhas paixões e os meus sentimentos para que eu possa mingar que é Jesus, né, para que eu possa, então, atingir o objetivo da minha vocação enquanto homem. E aí, só para a gente pegar primeiro o resumo, né, que eu falei com vocês que eu queria trocar a estratégia hoje para ver se ficou um pouco mais fácil, é trazer primeiro esse resumo e depois a gente aprofundar através da íntegra do catecismo. Desse artigo vai falar assim: o termo paixão designa afetos ou sentimentos. Através das suas emoções, o homem pressente o bem e suspeita o mal. E aí vai entrar, vocês viram aquela discussão que a gente falou na nossa última aula, que assim,
E uma pessoa que ela ainda vive na ignorância, ela peca ou ela não peca? A pessoa, ela tem a consciência do pecado, como que é isso? Eu não sei se vocês se recordam da gente falando sobre isso. O Catecismo da Igreja Católica vai falar que, querendo ou não, né, existe aí já uma suspeita de bem ou de mal, de algo que é reto e algo que não é reto. Né? Então, uma coisa é ver na ignorância por... eu até conversava sobre isso com a Emily depois, né? Uma coisa é viver ignorância por realmente não saber, por inocência. Outra coisa é viver na ignorância por não querer reconhecer e conhecer a verdade. O Catecismo ele vai colocando isso para a gente. As principais paixões são o amor e o ódio, o desejo e o temor, a alegria e a tristeza e a cólera. Né? Então, você vê, existem paixões boas, o amor, a caridade boa, e o ódio é o amor desordenado. O temor e o desejo, a alegria e a tristeza e a cólera. Enquanto movimentos de sensibilidade, não há bem nem mal moral. Mas, na medida em que dependem ou não da razão e da vontade, há nelas bem ou mal moral. Um pouco daquilo que a gente falou também no último capítulo. Eu tenho um objeto e eu tenho uma circunstância. Se eu sou levado dentro também desse objeto, dessa circunstância, a agir por paixão, por sentimento, pela emoção, sem filtrar isso pela razão, é que nela há bem ou mal moral. Ações dos sentimentos podem ser assumidos pelas virtudes ou pervertidos pelos vícios. Isso é muito interessante, e aí a gente começa a entrar numa parte desse capítulo assim que eu diria que é essencial na vida do cristão, né? Que é a busca pelas virtudes, e quando nós buscamos uma virtude, quando nós lutamos por uma virtude, acabamos que nós conseguimos vencer vícios, né? Vencer pecados, vencer essa paixão, essa vontade, essa emoção desordenada. A perfeição do bem moral consiste em que o homem não seja movido para o bem só pela vontade, mas também pelo seu coração. E aí, o catecismo ele começa dizendo o seguinte, ele separa, né, num primeiro ponto, as paixões. E o que ele fala sobre paixão? O termo paixão pertence ao patrimônio do cristão. Sentimentos ou paixões designam as emoções ou movimentos da sensibilidade que inclinam alguém a agir ou não agir em vista do que é experimentado ou imaginado como bom e mal. As paixões e as emoções, vou pegar aqui, se você age, acontece determinada circunstância, você age, dá uma resposta, um retorno, toma uma ação num momento de cólera, né? Você deixa ser levado pela sua emoção, você acaba tendo uma consequência de algo ruim, né? Só como um exemplo. As paixões são componentes naturais do psiquismo humano. Constituem o lugar de passagem e garante a ligação entre vida sensível e a vida no espírito. Nosso Senhor, olha isso aqui que interessante. Nosso Senhor indica o coração do homem com a fonte de onde brota o movimento das paixões. São Tomás de Aquino que fala isso. As paixões são numerosas, as paixões são a paixão é mais fundamental, é o amor provocado pela atração ao bem. Sou atraído ao bem, eu sou movido por esse amor, né? E é esse amor, o catecismo vai dizendo, né, que esse amor é que causa o desejo do bem ausente e a esperança de consegui-lo. A gente vai vendo no próximo, né? No próximo artigo, que esse movimento, né, que nos causa esse amor, de um desejo de algo que ainda me é ausente,
essa firme esperança de consegui-lo nada mais é do que a virtude. Provocado por um desejo, por exemplo, de amar mais a Deus. Conheço que eu sou pecador, que eu sou, por exemplo, igual eu peguei o exemplo no início, que eu sou preguiçoso, esse bem ausente, né, de ser útil, de sair desse vício, me traz, né, esse amor me traz a esperança, então, de entrar nessa luta, de conseguir alcançar essa virtude. O movimento se completa no prazer e na alegria do bem possuído. É o objetivo, né? Talvez se eu dissesse para vocês aqui, o que me leva hoje, e quando eu trago para mim, é uma avaliação nossa, tá? O que nos leva hoje a querer ser melhor? Nos leva a querer alcançar virtudes? É essa alegria de um bem possuído. Luto para ser paciente, simplesmente para ser paciente, falta um objetivo, falta um sentido. A percepção do mal provoca o ódio, aversão e medo do mal que está por chegar. Este movimento se completa na tristeza do mal presente ou na cólera que ele se opõe. Enquanto o amor, né, que me faz buscar a virtude, ele me traz alegria. Por outro lado, a cólera, né, o desejo do mal, o ódio, a aversão do bem, ela me traz esse movimento de tristeza. É uma vida sem sentido. Parece que se finda simplesmente no estar aqui. Não tem um sentido maior depois. E aí, também Santo Agostinho diz o seguinte: amar é querer algo de bom para alguém. Todos os demais afetos têm sua fonte no movimento original do coração do homem para o bem. Só existe, a primeira parte é de São Tomás de Aquino, tá? A segunda é de Santo Agostinho. E aí diz assim: só existe o bem que é amado. Paixões são más, e se o amor é mal, boas. Desculpa, as paixões são más se o amor é mal, boas se o amor é bom. Então, aí é que está a avaliação das paixões, né? Por isso que eu falei, paixão mal, paixão boa. Deixar-se ser levado pelas paixões, no sentido de inclinar-se ao pecado, inclinar-se a algo que não nos cause bem, é essa paixão mal, tá? Paixão ruim. Até aqui, alguma dúvida? Aqui é um pouco mais claro, né? Assim, do que o último artigo. Alguém quer comentar alguma coisa? Beleza, então vamos seguindo aqui. Aí tem um segundo ponto que eu catecismo vídeo sobre paixões e vida moral. Em si mesmas, as paixões não são boas ou más. Só recebem qualificação moral na medida em que dependem efetivamente da razão e da vontade. Eu fiz consciente e eu fiz querendo. As paixões são chamadas voluntárias ou porque são comandadas pela vontade ou porque a vontade não lhes opõe obstáculo. Da perfeição do bem moral ou humano, que as paixões sejam reguladas pela razão. Os grandes sentimentos não determinam a moralidade nem a santidade das pessoas. Reservatórios inesgotáveis de imagens e afeições em que se exprime a vida moral. Isso aqui é interessante dizer, né? Porque às vezes a visão de santidade do outro somente por aquilo que é externo, né? Então essa moralidade, essa santidade das pessoas, elas não são apenas nos grandes sentimentos, na maneira como se porta, né? Existe também interior. As paixões são moralmente boas quando contribuem para uma ação boa, e más quando se dá ao contrário.
A vontade reta ordena para o bem e para a bem-aventurança os movimentos sensíveis que ele assume. A vontade má sucumbe às paixões desordenadas e as exacerba. As emoções e sentimentos podem ser assumidos em virtudes ou pervertidos em vícios. Tá? Aquilo que eu acabei de falar lá em cima. Aquilo que provoca em nós desejo e vontade de alcançar o bem, traz em nós virtudes. Aquilo que nos sucumbe, que traz para nós um mal, nos perverte em vícios. O ponto que eu gostaria de destacar é esse. Na vida cristã, o próprio Espírito Santo realiza sua obra, mobilizando o ser inteiro, inclusive suas dores, medos, tristezas, como aparece na agonia e paixão do nosso Senhor. Isso assemelha a paixão do Senhor, né? Por exemplo, aquela parte, quando fala esse trechinho aqui, eu me recordo daquela parte, né, onde Jesus no Horto ele fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Era o desejo de Jesus diante da dor, mas que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Sentimentos humanos podem receber sua consumação na caridade e na bem-aventurança divina. Então, moral consiste em que o homem não seja movido ao bem exclusivamente por sua vontade, mas também por apetite sensível, segundo a palavra do Salmo. Meu coração e minha carne exultam ao Deus vivo. Então, essa é a primeira parte onde a gente entra aqui nessa questão da moralidade das paixões. A gente está entendendo pelo termo moralidade aqui, é como se fosse essa idade de escolher na liberdade que Deus nos deu, como pessoa humana, dignidade humana, o bem e o mal. Até aqui algum ponto? Tô tranquilo. Show. E aí a gente entra então no artigo 6, onde a gente fala sobre a consciência moral. Falar sobre a moralidade das paixões, a gente já tinha falado da moralidade dos atos humanos, a gente já tinha abordado sobre a liberdade do homem, a consciência moral. O Catecismo da Igreja Católica vem então nos instruir sobre o que seria essa consciência que o homem tem que ter diante das suas escolhas. Com a mais aqui, tá? Desculpa aí. No mais profundo da consciência, o homem descobre uma lei que não se deu a si mesmo, mas a qual deve obedecer e cuja voz ressoa, quando necessário, aos ouvidos do seu coração. Sempre a amar, fazer o bem e evitar o mal. O momento que fica diante de uma decisão que a gente toma, né, fala assim, de onde está vindo esse sentimento, né? Algo que seja bom, algo que seja ruim, é essa consciência moral falando ao nosso coração, né? E a gente entender que isso é inspirado quando a gente, por exemplo, tem uma intimidade de oração, quando a gente medita através da palavra, é inspirado também pelo Espírito através desse conhecimento. O homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A consciência é o núcleo mais secreto e o sacrário do homem, no qual ele se encontra a sós com Deus, cuja voz ressoa na intimidade do seu ser. Olha que interessante. Então, se a gente, por exemplo, uma pessoa que até mesmo não acredita em Deus, ela também tem essa consciência moral. Ela nasce com um desejo no coração, uma busca de algo bom no coração. Por mais que ela não perceba, ela busca por isso. Porque aquilo é como uma frase que tem sobre a constância, que diz assim, uma árvore carrega em si um código genético e por isso ela vai crescendo, ela vai buscando alçar aquele desenho, aquele ideal de uma árvore que um dia ela vai ser. Uma semente, ela carrega esse código genético. Então, o ser humano carrega em si também como se fosse esse código genético que nos
move o desejo de algo bom. A gente pode perceber uma vida triste, uma vida vazia em pessoas que, por exemplo, se acostumaram em praticar o mal. Acostumaram, porque não foi para aí que foram criadas, tá? E aí, o resumo do artigo vai dizer assim, que a consciência é o núcleo mais secreto e o sagrado, que eu acabou de ter lá, né? O sagrado do homem, no qual ele se encontra a sós com Deus e cuja voz ressoa na intimidade do seu ser. A consciência moral é um juízo da razão, qual a pessoa reconhece a qualidade moral de um ato concreto. Para o homem que procedeu mal, o veredito da consciência é o penhor de conversão e de esperança. Né? Por que nós buscamos, quando a gente age mal, a confissão, por exemplo? Porque a nossa consciência traz em nós esse desejo, então, de mudança. Consciência bem formada é reta e verídica. Formula os seus juízos segundo a razão e em conformidade com o verdade bem inquido pela sabedoria do Criador. Cada qual deve procurar os meios para formar a sua consciência. E aqui a gente talvez comece a entender um pouco de valores que a sociedade vive hoje, né? Querendo ou não, eu carrego, voltando à frase, né? Eu carrego dentro de mim esse código genético para o qual eu fui criado. A vida, a educação, as pessoas com quem eu convivo pode distorcer isso. Eu tendo ainda a consciência, uma tristeza, algo no coração que diga assim, poxa, não é essa vida para a qual eu fui criado, as pessoas acabam normalizando aquelas coisas. Ante a necessidade de decidir moralmente, a consciência pode pular um juízo reto, de acordo com a razão e a lei divina, ou pelo contrário, um juízo errôneo que das mesmas se afasta. O ser humano deve obedecer sempre ao juízo certo da sua consciência. A consciência moral pode permanecer na ignorância ou fazer juízos errôneos. Tal ignorância e erros nem sempre são isentos de culpabilidade. É isso que eu estava falando sobre aquele exemplo que a gente deu da pessoa que às vezes não sabe que uma coisa é pecado, ela não está pecando. Então, a reflexão ela não sabe que é pecado por uma inocência, uma ignorância, mesmo falta de conhecimento, ou ela vive na ignorância por causa que ela não quer conhecer mais, né? Aí sim que não está essa isenção de culpabilidade. Optar na minha vida. Tem os meios, né, de procurar formar essa consciência. Eu prefiro ficar aquela ideia assim, eu prefiro não saber que é pecado, porque aí não é pecado. Vocês entendendo a ideia? Então, assim, a pessoa ela já tem dentro de si a inclinação, né, a consciência moral de que algo é pecado. Mas eu prefiro não ficar sabendo por que é pecado, porque aí para mim não é pecado. Poxa, então existe uma culpabilidade aí. A palavra de Deus é luz para os nossos passos. Devemos assimilá-la na fé e na oração e pô-la em prática. É assim que se forma a consciência moral. Olha que interessante. E o catecismo começa dizendo, o primeiro ponto do artigo 6 diz assim, o juízo da consciência. Presente no coração da pessoa, a consciência moral lhe impõe, no momento oportuno, fazer o bem e evitar o mal. Julga, portanto, as escolhas concretas, aprovando as boas e denunciando as más. Atesta da verdade referente ao bem supremo, de quem a pessoa recebe a atração e acolhe os mandamentos. Esse bem supremo é Deus, tá? Escuta a consciência moral, o homem prudente pode ouvir a Deus, que fala. Ouvimos, quando nós escutamos a nossa consciência moral, nós temos a capacidade de escutar Deus que fala no nosso coração. A consciência moral é um julgamento da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai planejar a ponto de executar ou que já praticou.
Tá? Então, imagina, né, que a gente, qualquer que seja dessas três situações, algo que a gente está a ponto de fazer, algo que a gente já fez ou algo que eu estou planejando fazer, existe a consciência moral sobre isso, tá? Que diz e faz, o homem é obrigado a seguir fielmente o que sabe justo e concreto. Tá? Então, eu conheço a verdade, eu tenho a consciência daquilo que é o bem e eu pratico. Estou então, aquilo que precisa ser feito. E o catecismo, na Igreja Católica, vai dizer a nós somos obrigados, não é uma opção, nós somos obrigados e fielmente o que sabe ser justo e correto. É pelo julgamento da sua consciência que o homem percebe e reconhece as prescrições da lei divina. Neumann fala o seguinte sobre a consciência moral. A consciência é uma lei do nosso espírito que ultrapassa nosso espírito. As imposições significa responsabilidade e dever, amor e esperança. É a mensageira daquele que, no mundo da natureza como no mundo da graça, nos fala através de um véu, nos instrui e nos governa. A consciência é o primeiro de todos os dários de Cristo. Que cada qual esteja bastante atento a si mesmo para ouvir e seguir a voz da consciência. Existem exigências de interioridade muito necessária. Perdão, gente. Esta exigência de interioridade é muito necessária, pelo fato de a vida nos deixar frequentemente em situações que nos afastam. Ciência, interroga, voltai, irmãos, ao interior e em tudo o que fizerdes, atentai à testemunha, Deus. Diante dessas coisas que nos afastam da verdade, nos afastam do bem, nós precisamos então voltar a nossa consciência a Deus. E como que a gente volta, né? Vai até falar aqui, através do exemplo do sacramento da confissão. A verdade da pessoa humana implica-se e exige a retidão da consciência moral. Então a gente já percebeu aqui que está falando sempre, né? Tanto que o capítulo é isso, né? A dignidade da pessoa humana. A gente é reconhecido como pessoa humana através da nossa liberdade, da nossa consciência moral, da nossa capacidade de julgar o bem e o mal. Se isso nos é tirada a dignidade do homem. A consciência moral apreende a percepção dos princípios da moralidade, sua aplicação determinadas por um discernimento prático das razões e dos bens e, finalmente, o juízo feito sobre atos concretos a praticar ou já praticados. A verdade sobre o bem moral declara na lei da razão, a razão é reconhecida prática e concretamente pelo juízo da consciência. Chamamos de prudente o homem que faz suas opções de acordo com esse juízo. A ciência permite assumir a responsabilidade dos atos praticados. Aqui volta aquele ponto do exemplo que a gente deu na última aula. Se o homem comete o mal, o julgamento justo da consciência pode continuar nele como testemunho de verdade universal do bem e, ao mesmo tempo, da malícia da sua escolha singular. O veredito do juízo da consciência continua sendo um penhor de esperança e misericórdia. Olha que interessante, que bonito isso. Atestando a falta cometida, a necessidade de pedir perdão, de praticar novamente o bem e de cultivar sem cessar a virtude com a graça de Deus. Então, a igreja, ela não pede, segundo fala, né? Aquele que nunca cai, mas aquele que sempre se levanta. Então, a igreja, ela tem essa consciência da nossa limitação, mas
o catecismo coloca aqui para a gente, né, que a consciência ela continua sendo esse penhor de esperança, que nos dá a capacidade de assumir essa falta cometida, a necessidade de pedir perdão e o desejo de viver na graça. Tranquilizaremos nosso coração. Se nosso coração nos acusa, se nosso coração nos acusa, porque Deus é maior que nosso coração e conhece todas as coisas. O homem tem o direito de agir com consciência e liberdade a fim de tomar pessoalmente as decisões morais. O homem não pode ser forçado de ir contra a consciência, mas também não há de ser impedido de proceder segundo a sua consciência, sobretudo quando se trata de matéria religiosa. A formação da consciência é o segundo ponto. Sobre esse primeiro ponto que nós falamos, que é o juízo da consciência, né? Julgar através da nossa consciência. Vocês têm alguma dúvida? Ficou algum ponto? Podemos seguir então? Sim. Segundo, a formação da consciência. A consciência deve ser educada ou esclarecido. Uma consciência informada é reta e verídica. Formula seu julgamento seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro, querido pela sabedoria do Criador. A educação, destaco isso aqui, tá? A educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado a preferir seu julgamento próprio e a se recusar a recusar os ensinamentos autorizados. Então, o que está falando? Né? Que todo ser humano ele é submetido, que é submetido a influências negativas e tentado pelo pecado. Pessoas que vivem, por exemplo, em outras que vivem em teologias, elas têm a opção de ficar ali, mas isso não tira delas a culpa. Né? Mais uma vez, eles podem ser submetidos a essa influência, tentados por esse pecado, próprio julgamento. Não, eu sei, por exemplo, que, sei lá, matar é pecado, tá? Mas eu prefiro continuar matando. Ele se recusa a reconhecer os ensinamentos que foram autorizados. A da consciência é uma tarefa para toda a vida. Primeiros anos, alerta a criança para o conhecimento e a prática da lei interior, reconhecida pela consciência moral. Uma educação prudente, nessa parte, uma educação prudente ensina a virtude, cura do medo, do egoísmo e do orgulho, dos sentimentos de culpabilidade e dos movimentos da complacência nascidos da fraqueza e das faltas humanas. A educação da consciência é que garante a liberdade e gera paz no coração. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. É preciso que a lemos na fé e na oração e a ponhamos em prática. É preciso ainda que examinemos a nossa consciência confrontando-nos com a cruz do Senhor. Somos assistidos pelos dons do Espírito Santo, ajudados pelo testemunho e conselho dos outros e guiados pelo ensinamento autorizado da Igreja. A formação da consciência, eu acredito, tenha sido claro, né? Aí a gente entra, então, para a parte 3, onde fala escolher segundo a consciência. Posta diante de uma escolha moral, a consciência pode emitir um julgamento reto de acordo com a razão e a lei divina, ou, ao contrário, um julgamento errôneo que afasta da razão divina. Às vezes, o homem depara com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão um pouco difícil. Deverá sempre procurar o que é justo e discernir a vontade de Deus expressa na lei divina. Então, diante de decisões difíceis, né, a gente precisa decidir e procurar o que é justo, decidir pelo que é justo e de acordo com a vontade de Deus.
que então eu escolho de acordo com a vontade de Deus. Aqui a gente tem a mania muito quase que esperando Deus vir e falar, nossa, escolha isso. Não. Né, é necessário procurar meios de formar a consciência. E a gente tem vários meios. O catecismo acabou de falar, o exemplo dos santos. A gente tem o próprio catecismo, tem a palavra de Deus, tem livros, né, que nos ajudam a tomar essas decisões. Portanto, o homem deve se esforçar por interpretar os dados da experiência e os sinais dos tempos, graças à virtude da prudência, aos conselhos de pessoas avisadas e à ajuda do Espírito Santo e dos seus dons, que eu acabei de falar. As regras se aplicam a todos os casos. Olha, o catecismo dá até algumas regrinhas para ir na nossa para que a gente possa escolher segundo a nossa consciência. Permitido praticar um mal para que daí resulte um bem. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Então, é um bom filtro, né? Será que aquilo que eu estou por fazer, que eu estou planejando, ou que eu fiz, é o que eu queria que o outro fizesse comigo? A caridade respeita sempre o próximo e sua consciência. Nossos irmãos, e ferindo sua consciência, pecais contra Cristo, tá? 1 Coríntios 8, 12. É bom se abster de tudo que causa de tropeço, de queda ou enfraquecimento para o teu irmão. Romanos 14, 21. Também lembrei, quando eu estava estudando sobre isso aqui, sobre aquele versículo também da Carta de São Paulo, que fala assim, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Até aqui, alguma questão sobre essas dicas de escolher segundo a consciência? Não. O negócio não está passando aqui, não. Ok. Então, agora a gente entra na parte do juízo errôneo, tá? É a última parte da aula de hoje. O ser humano deve sempre obedecer ao juízo certo de sua consciência. Se agisse deliberadamente contra este último, estaria condenando a si mesmo. Mas pode acontecer que a consciência moral esteja na ignorância e faça juízos errôneos sobre atos a praticar ou já praticados. Muitas vezes essa ignorância pode ser imputada à responsabilidade da pessoa. Acontece quando o homem não se preocupa suficientemente com a procura da verdade do bem e a consciência, pouco a pouco, pelo hábito do pecado, se torna quase obcecada. Neste caso, a pessoa é culpável pelo mal que comete. É aquilo que eu falei, né? Se a pessoa ela não procura a verdade, vive na ignorância por vontade própria, tem os meios de formar a sua consciência, ela aplica-se sobre ela, então, a culpabilidade. Não quer dizer, por exemplo, que se ela comete um pecado sem saber, peca, né? Aqui está a chave daquela questão que a gente falou na semana passada. A ignorância de Cristo e do seu evangelho, os maus exemplos dos outros, o servilismo às paixões, a pretensão de uma mal entendida autonomia da consciência, a recusa da autoridade da igreja e dos seus ensinamentos, a falta de conversão ou de caridade podem estar na origem dos desvios do julgamento na conduta moral. Ao contrário, a ignorância for invencível ou o julgamento errôneo não for da responsabilidade do sujeito moral, pela pessoa não lhe poderá ser imputado, mas nem por isso deixa de ser um mal, ação, uma desordem. É preciso trabalhar, pois, para corrigir a consciência moral de seus erros. A consciência boa e pura é esclarecida pela fé verdadeira, pois a caridade procede ao mesmo tempo de um coração puro,
de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Olha os 3 pontos, está lá em 1 Timóteo. A caridade procede são puro, por uma boa consciência, uma fé sem hipocrisia. Prevalece a consciência reta, tanto mais as pessoas e os grupos se afastam de um arbítrio cego e se esforçam por conformar-se às novas as normas objetivas da moralidade. E aí entra aí o catecismo traz um resumo para a gente. Então, pessoal, é isso, né? A gente vem caminhando, então, num crescente de entender sobre as nossas ações, sobre as nossas decisões, em cima daquilo que nos foi confiado por sermos criados imagem e semelhança de Deus, que é a liberdade, mas a gente vai entendendo que a liberdade que Deus nos dá para as nossas escolhas, elas têm consequências. Mas, ao mesmo tempo, Deus não nos deixa perdidos, né, digamos assim, diante das decisões. Isso é clareado, né, através das nossas escolhas, da nossa consciência moral, e de tudo aquilo que a gente já veio falando. É como se fosse um capítulo que iluminasse as nossas decisões, né? E eu queria dizer só no final da aula, né, para a gente fechar e ver se vocês têm alguma dúvida, que a gente muitas vezes tem mania de deixar o peso da nossa decisão para Deus. Por exemplo, vou pegar uma coisa que eu vejo que é muito comum, né? Será que eu troco de trabalho ou não troco de trabalho? Será que é da vontade de Deus trocar de trabalho? Né? Pegando um exemplo aqui bobo, só para vocês entenderem. Poxa, a gente precisa analisar e discernir isso tudo através da nossa consciência moral, do nosso desejo de fazer o bem. Deus nos deu a liberdade dessa escolha. Eu lembro que em determinado momento, falando com o meu diretor espiritual exatamente sobre essa situação de trabalho, ele falou assim, talvez o que Deus quer, né, e aí ele te deu a liberdade, por isso é que você escolha, mas que você escolha através de algumas análises. Por exemplo, a situação A vai me levar a afastar da graça? A situação B, ela vai me fazer sei lá, deixar de fazer algo que cristão é muito importante em detrimento daquilo que a poderia me dar, né? Então, assim, Deus nos dá essa liberdade. E aí nós temos mania de querer jogar a nossa escolha para a mão de Deus. E aí depois que, por exemplo, eu troco para determinado emprego, porque Deus falou comigo, pode acontecer? Pode, entendeu? Mas Deus falou comigo em oração tal, e que era para trocar de emprego. Poxa, será que não foi uma vontade do coração? Colocando isso em Deus, e depois que der errado, aí eu começo a me revoltar contra Deus, porque eu tinha certo que era Deus que tinha falado comigo. Deus dá a liberdade de escolha, né? Em determinados momentos da sua vida, você sentir tão forte no seu coração um desejo que você sabe que é de Deus e aquilo ser muito certo, mas mesmo assim Deus ainda te dá a liberdade de não fazer aquilo, mesmo que aquilo vá contra a consciência moral. Entendeu, gente? Hoje ficou mais claro, a dinâmica talvez estou um pouco melhor o entendimento, trazendo só o resumo no PowerPoint e caminhando pela íntegra do catecismo. Eu achei melhor, Mike, apesar que esses são um pouco mais, parece mais fáceis, né, do entendimento, assim. Show. E os demais, Eduardo, Ana Flávia, Leison, a Emily, que deve estar ouvindo aí também. Eu achei bem tranquilo, na verdade. Interessante também, né? Não fiquei com dúvida, gostei. Achei que foi didático.
achei bem tranquilo, tirando os foguetes que eu tô ouvindo por causa do jogo do Galo, mas isso acho que todo mundo tá ouvindo também, né? Então tem como. Também achei bem tranquilo, bem melhor de entender do que semana passada, inclusive. Mas eu acho que por causa É, da máquina. isso, e é aquilo até comentei com você, né, Emily? É aquilo que eu falei, assim, a organização desse capítulo, eu até tentei, né, no primeiro, até falei isso na primeira aula, acho que na segunda também, tentar reorganizar um pouco, porque parece que as coisas vão clareando. Uma coisa que falou lá no início, igual, por exemplo, a dúvida que a gente teve na aula passada, estava claramente escrita aqui, né? Quando que a pessoa carrega culpa sobre algo que ela não conhece? Como que isso é aplicado sobre ela, né? Então, assim, a pessoa que fica isenta daquilo, ela tem que buscar a verdade, ela tem os meios para buscar a verdade, ela não pode só querer viver na ignorância para se isentar de um pecado, né? Então, é muito interessante, né? E vocês vão ver que agora muita coisa também, quando a gente vai falando lá no início sobre as bem-aventuranças, na próxima aula, no artigo 7, onde vai falar sobre virtudes, isso também fica mais claro, né? O porquê que a bem-aventurança ela é o caminho, a luz para o cristão. Tá? Muito bom. Então, pessoal, da minha parte é isso. Vamos então fazer a oração final. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesse estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.